Significa ser de uma família católica que a tua infância e juventude foi perto da igreja, não? Significa, porque eu sempre tive esse cuidado, assim, como eu disse, até da minha por parte da minha avó, né, de ter esse zelo, de estar sempre presente ali. Quando eu me recordo na minha infância, adolescência, menininho, moleque, ali na capelinha, participando das Santas Missas. Cachoeira Paulista hoje nem tanto, mas há alguns bons anos atrás, né, eu tenho 43 anos, então vamos colocar isso aí, uns 30 anos ou mais, um pouquinho. Era sempre uma cidade muito tradicional, então tinha muita procissão, ele tinha muita procissão de uma paróquia na outra, sempre foi muito assim, movimentada espiritualmente falando. É claro que uma cabeça de uma criança, de um adolescente, a gente não tem essa totalidade da coisa, o que está acontecendo. A gente vai no movimento, mas graças a Deus, esse suporte principalmente da minha avó, a dona Nega, dona Florisbela Monteiro, faleceu com 96 anos. Olha que coisa maravilhosa. Dancei a última valsa com ela, foi maravilhoso, gente, foi espetacular. Minha avó, eu trago muita coisa no meu coração, de muita coisa que ela tinha muito, ela gostava de falar, né? Ela trazia, e eu tenho isso até hoje, eu acho que eu aprendi isso com ela. Eu tenho esse gosto e essa necessidade, eu entendo hoje como uma necessidade de ouvir as pessoas mais velhas, porque a gente aprende demais. Quando você fecha o seu bocão e abre o seu orelhão e as pessoas começam a contar daquilo que eles já viveram, do seu tempo. E então, quando eu lembro da minha avó, eu lembro com muito carinho, com muito amor, com muita gratidão a Deus, porque foi ela que, de fato, que me introduziu nesses primeiros passos ali na minha catequese. Foi minha madrinha de primeira comunhão. Depois aquele caminho de perseverança dentro do que é normal, né? Depois entrar até chegar no crisma e aí seguir por esse processo do grupo de jovens, até chegar no grupo de jovens, que o meu primeiro grupo de jovens foi na Canção Nova. Aí já começa a aparecer a Canção Nova na minha vida, que tinha um grupo de jovens toda quarta-feira lá. Lá na Canção Nova? Guto, era muito legal. Irmão, era toda quarta-feira. Era no antigo capelão de São José. Aí não tinha rincão, não tinha evangelização. Era isso que eu ia perguntar. Como que você conheceu? O que tinha na Canção Nova quando você começou a frequentar Era lá? só a chácara, não tinha mais nada ali. Era tudo barro ainda. Tudo Caramba! Barro. Era aonde é o rincão. O rincão, quando a gente fala rincão, é aquele espaço na parte de cima ali, né? Inclusive as costas do rincão você consegue ver o santuário hoje. Então ali tinha só uma... Como é que fala? Da minha época tinha um palanque. Não era nem um palco. Sim. Era um palanque, literalmente um palanque ali. Tinha uns bancos de madeira. E aí, banco de madeira? De madeira. Aqueles bancos que sentava 8 pessoas, mais ali, aqueles bancão de madeira. Era muito massa. E ainda tinha o capelão de São José. Hoje não tem mais. Mas ali acontecia um grupo de jovens chamado Canção Jovem. Era toda quarta-feira à noite. Primeiro que era uma aventura ir para lá, porque eu tinha que passar pelo meio do mato, e aí aquela molecada ali atrás. Vamos ver se o pessoal vai se situar ali. Mas na parte de trás, antigamente tinha a Codimuc. Sim. Ali, e aí tinha um barrancão que descia assim, e aí a gente tinha que passar por ali para poder cortar caminho, senão tinha que dar a volta lá na cidade. Então era uma emoção à parte, à noite, caminhar ali. Ainda tinha os cachorros do Heraldo que saia correndo atrás da gente depois. Gente, era bom demais, entendeu? Quando você atiçava o cão, então você tinha que descer correndo no meio do mato. Bom, mas foi ali a minha primeira experiência no Canção Jovem. Eu me lembro que tem uma irmã de comunidade hoje, até hoje, né, Nilda Rocha, na época, ela fazia tudo lá, Guto. Ela era a pessoa da acolhida, ela animava, ela risava, ela pregava. Ela sozinha? Tudo era só ela. Eu lembro, dessa época era só ela. Tô falando de 1996. Olha só. Não tinha tocador, não tinha animador. E aí entra um ponto muito legal da minha história. Numa dessas quarta-feiras, eu cheguei lá no grupo, mas eu era da galerinha que costumava ficar um pouquinho mais para trás. Até porque eu era tímido demais, tinha muita vergonha, me enrolava todo. Até para fazer uma leitura de um texto na escola, nossa senhora, era uma gaguejada que não dava ruim. Mas um dia, lá numa dessas quarta-feiras, eu cheguei um pouquinho atrasado, coisa de 5, 10 minutinhos, e aí já só tinha lugar lá na frente. E aí a Nilda já estava ali, o pessoal já estava se ajeitado, tá, aquela coisa vai para lá, coisa vai para cá. Enfim, eu sei que aí eu cheguei um pouquinho mais perto da Nilda, e aí ela me veio com o violão na mão, Guto, na minha direção.
Lembro até um violão. Eu lembro até do violão de Jorge. De Jorge. Aqueles braços dessa grossura, você acabou de fazer a nota que ela tem que fazer. Sim. Eu tive um de Jorge. Rapaz, que tempo bom demais. Aí, eu sei que ela me veio com aquele violão na mão e me entregou. E eu desesperado. Falando, não, pelo amor de Deus, não. Eu nunca tinha pegado no violão da minha vida. Eu não sabia nenhuma música, eu gostava de estar ali. Eu não entendia o que eu estava vivendo ali. Eu não sabia o que eu estava me experimentando. Não tinha aquela clareza de todas as coisas. Mas eu sabia que eu gostava de estar ali. Ela veio me entregar o bendito violão. E eu disse para ela que não. Ela só entregou, virou as costas e saiu. Cara, para mim aquele foi um dos piores dias da minha vida. Porque eu fiquei com muita vergonha. Porque todo mundo ficava olhando pra minha cara. E aí, vai fazer o que agora, né? Então? Tu vai tocar o quê, né? Tipo, e eu me sentindo a pessoa mais constrangida do mundo. Acabou o grupo. Esperei todo mundo sair. A Nilda despedindo do povo. Esperei pra ninguém falar nada, alguém perguntar alguma coisa pra mim. Aí peguei, levantei pra entregar o violão pra ela. Falei, aí usei essas palavras. Nilda, não leva a mal não. Mas hoje o Espírito Santo não funcionou em você não. Nossa! Aí ela riu, né? Eu sou Júnior, né? O Cassiano é do meu pai também. Sim. E aí ela me chama de Júnior até hoje. Aí ela botou a mão no meu ombro assim, Júnior, é o seguinte, eu te entreguei aquele violão, porque quando você entrou ali no capelão, é como se Jesus sussurrasse no meu ouvido o seguinte, entrega o violão para esse menino como um sinal. E diga para ele, se ele perseverar, se ele for fiel, um dia ele vai estar na Canção Nova, tocando e cantando. Nossa! Isso foi uma profecia sobre a minha vida. E aí foi massa demais, né, mano? Que eu saí dali eu tava totalmente frustrado, já deu aquela pipocada. Cheguei em casa, já fui contar pra minha mãe. Tem uma mãe na Canção Nova lá que disse que se eu for firminho, se eu for firme lá, o dia eu vou tocar e cantar. E a minha mãe não entendendo nada do que tava acontecendo. E aí essa história fecha assim. Lá em casa, eu tenho uma irmã mais velha do que eu, Guto. Aí era o seguinte, irmão. Nós tínhamos o direito de pedir 2 presentes no ano. Um no aniversário e o segundo no Natal, depende se você tivesse passado de ano. Sim. Na escola. Então, e aí, como estava chegando perto do meu aniversário, aí eu pedi para minha mãe, eu quero um violão. E ela, não, escolhe outra coisa, você é fogo de palha. Você não. Eu falei, não, mãe, a mulher falou lá, se eu for firme, um dia eu vou aprender a tocar e eu vou falar na Canção Nova, eu vou estar lá na Canção Nova. E aí, rapaz, eu relutei com a minha mãe. A mãe enchi tanto o saco dela. Nós pegamos o primeiro bondão que tinha lá, Passo Marrom, para Aparecida do Norte. Sei. Eu lembro até hoje, entrando no bondão, desesperado. Fomos parar lá em Aparecida e minha mãe comprou o meu primeiro violão. O violão ruim, viu? R$29,90. Eu lembro o preço dele até hoje. R$29,90? Nossa. Não vou falar aqui a marca, porque a marca é atual ainda. É atual. Ele ainda resiste ainda. Cara, foi o primeiro violão que eu tive. E foi ali, os primeiros passos. Tudo que eu aprendi pela graça de Deus, aprendi sozinho, nunca estudei, nunca tive nenhum tipo de formação. E de fato era uma profecia de Deus. Olha. E sabe como é que termina isso, Guto? A parada é o seguinte, isso foi em 96. Eu vou dar um salto aqui, mas depois eu vou claro. História. Em 2014... eu lancei o meu primeiro CD solo, já como membro da comunidade. Sim. Só retomando aqui, porque ela disse o seguinte, a Nilda disse para mim assim, olha, se você for perseverar, se você for fiel, um dia você estará na Canção Nova, tocando e cantando para Deus. Fecha o parênteses. Em 2014, nós ingressamos na comunidade, concluímos nosso caminho vocacional em 2012, 2013, primeiro compromisso, então 2014 já na comunidade. Aí eu fui lançar meu primeiro CD, chamava Mais de Deus. Tava tudo pronto. Mano, pensa numa parada, assim, eu tava agoniado mesmo. Porque, tipo, aquela coisa de TV, aquela correria. Era um show no Revolução Jesus, no dia 11 de janeiro de 2014. Ali, show, papapá, aquela coisa louca. E eu naquela expectativa, vai, não vai. E aí, a hora que eu vou subir as escadas pra ir pra abertura do show, né? Quem tava lá na escada? Eita, ela lá. Enilda Rocha. 18 anos depois daquela profecia. E aí ela me deu um abraço e diz, hoje eu estou aqui
só para te dar um abraço e dizer que hoje está se cumprindo a profecia de Deus na sua vida. Olha que coisa linda. Foi uma experiência, olha, que eu me emociona assim, Claro, até hoje, porque primeiro que foi um tempo considerável. Sim. Foi o tempo de Deus, foi o tempo necessário. Mas foi muito legal demais, rapaz. O fato dela ter ido lá 18 anos depois e dado aquele abraço antes de começar aquele show. Sim. Que não é o show pelo show, não é o CD pelo CD. Sim. Mas ali, por trás de tudo isso, existia uma profecia de Claro. um novo tempo que Deus estava... Não.